Fala, torcedor do Palmeiras, terça-feira aqui com negociações de 600 milhões de reais no Palmeiras, pessoal. É muito dinheiro, qualquer clube não consegue bater no Palmeiras com essa negociação aqui. Pessoal, a imprensa esportiva já falando do próximo jogo diante do Juventude e também informações aqui envolvendo aqui patrocínio Master e isso muito mais, pessoal. Acompanhe o vídeo até o final que tá muito interessante. Um time lá para ser o seu time. Vou torcer para esse time aqui, qual seria? O treinador vem no pacote? Vem. Então, Palmeiras. Palmeiras. É. E você, Mauro? Meu time. Palmeiras. Mas quem tem jogado o melhor futebol no Brasil e na América do Sul hoje é o Botafogo. Qual é o melhor time do Brasil hoje? Botafogo. O Mauro? Botafogo hoje. Botafogo. Botafogo. Então o Botafogo tem quanto de favoritismo em relação ao Palmeiras para ganhar o campeonato? Porque parece uma pergunta evidentemente óbvia, se eles acabaram de dizer que o Botafogo é o time que eles queriam. Se o Botafogo, quer dizer, dividiu, né? Sim. Se o Botafogo é o melhor time do Brasil, seria muito óbvio que eles dissessem que o Botafogo está muito mais perto do título do que o Palmeiras. Tá? Ou tá igual ainda? Eu acho que ainda tá igual pelo fato do Palmeiras estar focado só no Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso daí é um trunfo que o Palmeiras tem. O Palmeiras ele tem alguns jogadores que estão voltando de lesão, o caso do Estevão também, que não está ainda 100%, tanto que começou no banco essa partida contra o Bragantino, e isso vai condicionar os jogadores do Palmeiras a estarem focados somente no campeonato. O Botafogo ainda está dividindo as atenções. A gente tem visto que nos segundos tempos do Botafogo, o time tá pregando mas também. O time é forte. Então é você forte, acha mas que mesmo fisicamente está caindo. Você acha que mesmo com esses 3 pontos de vantagem que o Botafogo tem, as chances, e aí não é chance percentual, matemática, do Tristão... ou do Oswaldo de Souza lá de trás. Não é matemática, né? Que essas previsões ou essas porcentagens eles dão pelo desempenho do time em casa, pelo desempenho do time fora, pelos jogos que o time já fez com os adversários com quem ele ainda vai jogar. Todo esse trabalho matemático mesmo. Mas assim, não é só matemática, né? Então você acha que mesmo com a diferença de 3 pontos, as chances ainda estão iguais? Então, eu acho que o Botafogo ligeiramente é favorito, bem ligeiramente. Porque se você pegar, por exemplo, o confronto direto, o Botafogo joga pelo empate. Sim, o Botafogo vai jogar pelo empate. Então, pra mim tá 55 Botafogo, 45 Palmeiras. Mas os de baixo ali vão tirar pontos dos de cima. Pode ser. E pra o Bragantino tirou do Palmeiras. Pra mim, até no programa passado era 55 Botafogo, 45. Agora eu acho que é 50 Botafogo, 40 Palmeiras e 10 Flamengo. Acho que o Flamengo volta. Você botou volta o Flamengo na luta? Eu boto pelo que ele jogou. Não. Mas 10% é quase nada. Embora lembrando que, por vários critérios, ano passado, nesse momento, o Palmeiras tinha menos de 1% de chance de ser campeão e foi. Mas precisa acontecer um negócio absurdo. Por isso que esse negócio... Eu acho que o Flamengo voltou ao páreo. Não é o favorito. Para mim é o Botafogo e o Palmeiras, mas pelo que aconteceu, mesmo que frente dupla, o Flamengo, como é do Botafogo... Você é que minha opinião vale alguma coisa? Flamengo... O Botafogo vai chegar nas finais, né? Já está nas finais da Copa Libertadores. Vai pra final? Tira o Penharol? Provavelmente sim. E o que acontece? Você tendo essa possibilidade de jogar uma final de Libertadores, você vai ter que deixar o Campeonato Brasileiro um pouco... Assim, você vai entrar em campo? É lógico que o jogador vai querer entrar pra ganhar. Nada. Você tem um jogo quarta, um jogo domingo, e aí a final lá no sábado. A cabeça é... Desculpa, a cabeça é diferente. Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão. Joga o Brasileirão na quarta, de quarta a domingo fica dentro do gelo. Aí tem a preparação da semana, que você vai jogar, a final da Libertadores, meu irmão. O Botafogo espera desde sempre. Não tem Imagina. Bom... Pra você tá ligeiramente Botafogo. Sim. Pra você tá Botafogo, Palmeiras e o Flamengo. Você botou o Flamengo também na briga já? Não. Pra mim é só Palmeiras e Botafogo. Pro Cicinho, o Palmeiras vai ser campeão. E outro candidato, só o Botafogo? Ou o Flamengo entra, ou o Fortaleza tá? Não, o Flamengo entra, o Felipe Luiz entra, mas o Palmeiras vai ser campeão. E pro Sheik? Botafogo, Palmeiras, grande chance. E o Flamengo ali correndo por fora. Só rapidinho aqui, ó. Os próximos jogos. Botafogo e Criciúma, Juventude e Palmeiras. Os times que eu estou falando na frente, jogando evidentemente em casa. 31ª rodada, Palmeiras e Fortaleza, Bragantino e Botafogo. Bragantino e Botafogo. Aí, ó, 32ª rodada, Botafogo e... mas aqui eu não sei se sai em casa ou fora, né? Bom, mas tudo bem. Palmeiras e Fortaleza, Bragantino. 32ª rodada. O Botafogo
joga em casa com o Vasco, o jogo no Rio, mas joga em casa. Corinthians e Palmeiras no estádio do Corinthians. 33ª rodada, tá vendo ali, ó? O time do Palmeiras recebe o Grêmio, e o time do Botafogo recebe o Cuiabá. Tá prestando atenção nos adversários? Então já teve lá um Fortaleza, um Juventude, depois Corinthians, Vasco, agora Grêmio, o Palmeiras, Cuiabá, o Botafogo. Todo mundo precisando pontuar. Pois é. Bahia e Palmeiras. Por algum motivo, exato. Bahia e Palmeiras na 34ª e o Botafogo na 34ª joga fora de casa com o Atlético. Bahia, Palmeiras, Botafogo e Atlético. Aí na 35ª, Botafogo e Vitória no Rio. Atlético Goianiense e Palmeiras, 2 times brigando lá embaixo, em Goiânia. Na 36ª rodada, o clássico exatamente entre os dois, Palmeiras e Botafogo. Aí nas duas últimas, Internacional e Botafogo em Porto Alegre, Cruzeiro e Palmeiras em Belo Horizonte. Rapaz! E na última rodada, o Botafogo vai jogar com o São Paulo no Rio e o Palmeiras vai jogar com o Fluminense. Eu nem falei do Flamengo, que o Mauro e os dois, todos vocês, o Sheik também botaram o Flamengo. O Palmeiras já tá empatado com o Botafogo, porque do Corinthians ele já ganhou. Se você fosse juntar jogadores do Palmeiras e do Botafogo individualmente, você acha também que o Botafogo é melhor? Boa questão. Ficaram Boa todos... pergunta. Hã? Boa pergunta. Ficaram todos. Difícil. Vai, momento é então melhor do rápido. Botafogo. O Everton ou John? Rápido. Everton. Everton. O Everton. Vitinho ou Mike? O Michael tá jogando. O Vitinho Marcos hoje tá Rocha. jogando. A lateral direita hoje o Vitinho. Vitinho. A dupla de zaga, Bastos, Gomes, Murilo e Alexander. Qual é a dupla de zaga sua? Bastos e Murilo. Você? Também, mas pode ser qualquer uma dos outros. Tá muito boa. Bastos, Murilo, O Gomes e o Murilo. Gomes e o Murilo. Murilo e Bastos. Então agora tá Palmeiras, Botafogo, Palmeiras e Botafogo. Lateral esquerda, o Alex Telles e o Caio Paulista. Teres. Hoje? Hoje. Caio Paulista. Tá jogando bem. Quem tá jogando Caio mais? Paulista. 1000 vezes Alex Telles. Porque aí ele tá empatado. com dor de cotovelo. Largou o time dele lá e foi jogar bom, bola. não, Sou é. mais Alex Telles. Tá empatado, eu cara da botaria- seleção brasileira, Alex quem tá Telles na acabou de seleção? Tá chegar. empatado, eu vou desempatar, Caio Paulista. Chupa. Ué, eu acho que o Caio Paulista tá jogando mais Alex que o Alex Telles acabou de ir Telles pra hoje. seleção. Regular. Tá, não tinha nem Dois sido anos. convocado. Não tô discutindo quem já joga. jogaram no mundo, Não, eu Europa, não tô tal. dizendo Vocês quem. entendem nada de Eu não bola. tô dizendo Não, quem momento, joga mais na momento, história. momento, Quem hoje. isso. Aí o meio campo é Gregory e Marlon Freitas. Do outro lado tem sido mais o quê? Aníbal e Richard Rios. E Richard Rios. Qual Pra seria a mim, sua a dupla do dupla? Botafogo hoje tá Os jogando dois. mais... O os dois do Marlon Palmeiras estão Freitas jogando. e o Gregor. Aníbal. O Gregory. Aníbal. Mais que o Gregory? Aníbal. Você tá maluco. Eu Marlon falei e o Aníbal. coisa, você falou o Caio Não, Paulista. Marlon minha e opinião. Aníbal, Marlon e Aníbal, Não, pra mim, os dois do Marlon e Botafogo. você. Os dois 5 dos dois, como falaram aqui. Marlon e os Aníbal. Sheik. Marlon e Aníbal. Tá empatadinho, ó. Tá, velho. Aí, ó, agora o ataque eu não vou falar. Não, falta um meia, né? Não, pode ser 2, 3, 1. Não, mas vai, falta um meia. Ou é o Rafael Almada, Veiga, ou ou é o Almada, o Maurício ou por é dentro. o Maurício, Sabari. ou é o Savarino, eu vou botar lá no ataque, vai. Henrique Felipe Vai. Anderson. Eu gosto do Veiga. E você? Veiga voltou a jogar bem. Você? Veiga. Almada. Veiga. Almada. Então tá bem equilibrado. Agora faz um ataque aí, ó. O ataque tem Luiz Henrique, Igor Jesus, Savarino, tem Estevão, tem Flaco Flaco Lopes, tem Luiz Henrique, Estevão. hoje o Maurício, eu já falei do Vamos Estevão. dar uma de Guardiola, tirar todos e colocar só os atacantes. Qual é O o seu ataque, ó, é Luiz Henrique, Estevão e Igor Jesus. Acompanha o relator. Luiz Henrique, Eu tô com ele. Igor Jesus Acompanha e o mano. Estevão. Olha, Nessa eu tô Aí, com o tá mano. vendo? isso é preocupante, Boa, mano. mas acompanhamos o mano. É o meu da escalação também. Mano, Série A. Só que eu jogo Mano- Luiz Henrique pra esquerda. Mano, aquele, como é que chama? Aquele diploma lá, licença A. Quando os licença, neurônios não é, inteligentes dele se batem, aí Você viu? sai coisa boa. Os dois, quando os dois se cruzam. Tá desencapado ali, quando bate um no outro, sai vocês Pois é isso você vê. Bom, treinador, quadro de gajos. Abel. Quadro de gajos. Abel. Abel ainda, mas Abel. o homem é bom. Você vê, são os dois times. E daqui a pouco a gente vai montar, cada um deles montou uma seleção do campeonato. Aí não é a seleção de Botafogo e Palmeiras.
É uma seleção do campeonato, até agora, 29 rodadas. E uma seleção brasileira dos jogadores que foram convocados pelo Dorival Júnior para o jogo de quinta-feira. Vamos ver o que eles fizeram. E tem gente falando que a seleção brasileira, o time do Campeonato Brasileiro é melhor que a seleção brasileira. É uma discussão. Mano, eu vou dar uma chance para você agora usar os mesmos argumentos que usou o Cicinho para falar da derrota do São Paulo pro Cuiabá. Aconteceu, óbvio. O time de São Paulo é esse horror mesmo. Tem um técnico hoje, tem um técnico sendo extremamente contestado. Porque, desculpa. Mas calma, mano. Deixa eu só falar um negócio. Eu dei a chance. Falar do São Paulo, não do Corinthians. Eu tô dando a chance pra vocês, mas não é pra brincar de debate. Não é pra brincar de campanha, tá? É pra falar um pouquinho a verdade. Então, mas... Já, o Cici perdeu 8 direitos de resposta já, pô. É melhor falar mais verdade. Mas o Corinthians. Não, mas é que tá. O time de São Paulo é esse horror. Porque se a gente parar pra analisar, o Lucas é um jogador que hoje tá abaixo do que pode jogar. O próprio Caleri teve uma queda de rendimento absurda, enquanto, por exemplo, existem cadeiras cativas dentro do time de São Paulo que são injustificáveis. Quem, por exemplo? O Wellington Rato, o Luciano, são posições... Eles tinham que sair do time? Mas óbvio. É mesmo? Opa! O Luciano e o Wellington Rato? Opa! O Luciano, Kleber, muitas vezes, pelo esquema que o São Paulo tem utilizado, ele tem que jogar de camisa 10. E o Luciano não é camisa 10. O Luciano ele tem que brigar por vaga de segundo atacante. O Luciano de segundo atacante é um cara que rende. Ele de camisa 10 não rende. E o Wellington Rato, com todo respeito, ele tá pesado, ele tá parecendo uma balsa carregada, gente. O Wellington Rato hoje, Cicinho, é um cara que ele joga de bola parada. Depois dos que os caras... Mas é verdade, quem discorda de mim aí? O Wellington Rato pra vocês merece de balsa. popularidade? Você fala com um jogador com pouca velocidade e tem arranque de balsa. Bom, Né? Agora... Só lembra que o São Paulo, eu falei que o São Paulo não ganhava, né? Mentira minha, né? O São Paulo perdeu esse jogo do Cuiabá, mas o São Paulo ganhou do Corinthians na rodada. Qual dos jogos você quer falar? Ganhou do Corinthians na rodada anterior, aí perdeu do Internacional na 27ª, na 26ª, ganhou do Cruzeiro, então tá derrota, vitória, e aí para empatar vai perder do Fluminense e na 24ª rodada, só para acabar, vamos ver, na 24ª rodada, só para eu fazer um recorte aqui de 6. Perdeu do Fluminense, né? Você Não, eu já falei do Fluminense. Ganhou do Vitória. Então, nas 6 últimas partidas pelo campeonato, ganhou 3 e perdeu 3. Pode ganhar. Claro que não é tudo isso, mas para eu ir pro break, eu queria que você fizesse a sua análise momentânea do São Paulo Futebol Clube. Sua réplica ao Mano. Não tanto indignado quanto o Mano, o São Paulo tem muitas coisas boas, mas... O São Paulo tá numa posição Candidato, deixa o candidato responder, que depende dele para classificar para Libertadores do ano que vem. Enfim, vergonhoso a postura do time do São Paulo contra o Cuiabá, isso daí já foi narrado pelo Luiz Gustavo. E o São Paulo, se quiser sonhar em classificação com a Libertadores, precisa mudar a postura. Então precisa ser mais profissional, mais concentrado, não é simplesmente viajar para Cuiabá, entrar em campo ali, porque tem que honrar a camisa, porque os torcedores estão acompanhando e quer ver vitória. Então, por favor, galera, para não ouvir essas ignorâncias aqui, vamos jogar bola aí, né? Vocês tomaram gol de bicicleta do zagueiro, velho. Então a gente pensou o seguinte, peraí, o que nós vamos fazer nessa rodada? Vamos pegar algumas coisas que aconteceram na rodada e mostrar... Disputa é Botafogo e Palmeiras, ou você acha que tanto Fortaleza, quem sabe o Flamengo, nessa briga pelo título? O Flamengo tem potencial, né, qualidade para entrar na briga. A diferença de pontos não é tão grande, embora a quantidade de pontos ainda em disputa não seja também muito grande. Eu acho que o mais provável, acho que todo mundo que está prestando atenção pensa dessa maneira, é a corrida ficar entre o Botafogo e o Palmeiras. O que destoou do roteiro nesse fim de semana foi o empate do Palmeiras em Bragança, né? O encontro de um dos melhores times do campeonato com ou pelo menos um dos piores times do momento no campeonato, que é o Red Bull Bragantino, deveria ter terminado, né, de acordo com a normalidade, com a vitória do Palmeiras. E o Palmeiras perdeu alguns gols, assim, muito difíceis de serem perdidos. O Rony perdeu gol, Flaco perdeu gol. O Palmeiras ele sempre foi com o Abel, exceto em alguns pequenos trechos dessa era do técnico português no comando do Palmeiras, um time muito eficiente, né, do ponto de vista ofensivo. O Palmeiras não precisa de muitas oportunidades para fazer
mexidas no placar para ganhar jogos. E não foi o que aconteceu no fim de semana. O Botafogo teve um resultado que é muito importante porque não atuou bem. O Botafogo, que é o melhor time do Brasil já há algum tempo, jogou uma partida bem diferente. Talvez seja por causa de cansaço, desgaste, talvez seja porque a coisa da Copa Libertadores começa a mexer e por mais que você faça um trabalho muito caprichado e preciso com relação à concentração, à necessidade dos jogadores entenderem que a temporada pode ser histórica, o Botafogo pode ganhar 2 troféus. Seria uma coisa muito espetacular na história do Botafogo e em relação ao projeto atual, assim, uma temporada absolutamente simbólica, né, para ficar guardada. Mas a Libertadores, ela tem um poder distinto, né? Ela tem um efeito diferente para quem está acostumado a disputar e ganhar e para quem está longe dela há tanto tempo. É muito difícil você se manter. Não, a partir de agora é o Campeonato Brasileiro. Sim. E eu vou me dedicar integralmente a isso aqui. Eu acho que essa é uma tarefa muito desafiadora para qualquer equipe. Isso pode estar acontecendo com o Botafogo. Mas, em termos de potencial, eu não acho que o título vai escapar dessas 2 equipes. Isso que ele falou não é botão, né? Não é liga-desliga, em relação a foco e tudo mais, e mobilização. E isso vale, às vezes, para a torcida. Você pode reparar que, às vezes, tem estádios de um mesmo time, em diferentes competições, objetivos grandes diante... O clima é outro. Pode ter 60 mil pessoas e 60 mil pessoas, não é a mesma coisa. É uma coisa muito fascinante o que acontece em relação a essa coisa da mobilização mesmo. Para você, Dona, é um duelo? Temos, pelo título do Brasileiro, uma luta entre 2 clubes ou não? Eu acho que sim. Eu acho que está mais dividido entre Botafogo e Palmeiras, os 2 melhores ataques, as 2 melhores defesas. É um Botafogo muito difícil de ser batido. Há 11 partidas, contando todas as competições, o Botafogo não é derrotado. A última vez foi contra o Juventude, naquele jogo que o Botafogo poupou diversos jogadores. No segundo tempo ainda coloca alguns dos titulares e quase consegue buscar um empate. Então, assim, é uma equipe que não dá indícios de oscilação. Até oscila no rendimento, como o André falou. Teve dificuldade no jogo contra o Atlético. Só que nessa temporada, essa oscilação é uma oscilação que ainda entrega a vitória ou o empate. O clube se planejou para vencer e para se valorizar como marca também nessa temporada. Então, investiu numa comissão técnica competente. Muito. Investiu... desde lá atrás, do início da era Textor, em uma equipe de scouting que é diferenciada, que consegue captar jogadores. A gente fala sempre muito dos jogadores que o Botafogo comprou. O Grupo Eagle comprou e colocando no Botafogo que foram caros, o Luiz Henrique, o Almada. Mas alguns jogadores o Botafogo teve a sagacidade e a competência de conseguir contratar custo zero, livres no mercado. Olha o Igor Jesus, por exemplo. Esse não era um jogador para ser monitorado por outros grandes clubes também? Pela característica. Por exemplo, fazia sentido o Igor Jesus no Flamengo. Já que o Tite gostava tanto de um 9, igual o Pedro, fazia sentido. Então, assim, encontrou jogadores, achou jogadores e está colocando jogadores na seleção brasileira. Então, acho que é um time muito forte. O diferencial se vai ser, de fato... capaz de se dividir entre Libertadores e Brasileiro. O Botafogo tem um caminho muito, sim, viável para ir para uma final de Libertadores. Ele é favorito, ele é muito mais time do que o Peñarol, com todo respeito ao Peñarol e sua tradição. E tem o Brasileiro ali com o Palmeiras perseguindo, só focado naquilo. Respeito muito a campanha do Fortaleza, principalmente no retorno. Já acho que está dando uma patinada, está oscilando um pouco mais. Perdeu o último jogo aí contra o Grêmio. Vamos ver como é que vai ser essa sequência agora, porque o Fortaleza tem 2 jogos chaves, Ele vai pegar Flamengo ainda e pega o Palmeiras. O Palmeiras no Allianz. E o Flamengo, apesar de ter muito potencial, a gente acabou de falar aqui, eu acho que o próprio Flamengo prioriza mais a Copa do Brasil. Tanto que quando você tem a modificação de datas da Copa do Brasil, trazendo o jogo para o fim de semana e adiantando o Fla-Flu, ali é uma escolha... O Flamengo pode não falar, mas o Flamengo está escolhendo jogar desfalcado contra o Fluminense.
Então ali é uma sinalização de eu tenho mais chance de vencer a Copa do Brasil, quero a força máxima na Copa do Brasil. Óbvio que o Filipe Luiz vai tentar entregar o máximo possível e o Flamengo vai estar ali, pontuando, utilizando o brasileiro, pensando também muito na Copa do Brasil, para você vir para o ajuste fino, organizar esse coletivo. Mas são 9 pontos de distância para o Botafogo, né? Para um time que é difícil de ser batido, e o próprio Palmeiras também, eu acho complicado buscar taça. Eu ousaria mesmo em falar que a briga pelo título está entre Botafogo e Palmeiras nessa temporada. Vou fazer o seguinte, André, vou colocar uma tela com os próximos 5 jogos, porque agora não adianta também fazer aquela projeção de 10 jogos, faltam 9, para quem for chato. André, com a tela, já vai deixar a tela também para o nosso telespectador participar, olhar, projetar. Vou jogar para você opinando também. Esse é um recorte que, para mim, é favorável ao Botafogo. O Botafogo tem 3 pontos de vantagem. E se você olhar e falar assim, Felipe, você acha que vai abrir, ficar na mesma ou o Palmeiras se aproximar? Acho que tem uma maior chance do Botafogo abrir, embora tenha a Libertadores. Mas tem um jogo a mais em casa e aí o grande jogo é o clássico com o Vasco, que pode ser um jogo que o Vasco, se tiver classificado para a Copa do Brasil, já nem está olhando muito para brasileiro. Queria que você falasse um pouquinho dessa sequência. Em relação a esse recorte, eu acho que se a gente fizer uma análise apenas teórica, nível de dificuldade dos adversários, eu concordo com você. O futebol nem sempre respeita esse tipo de coisa, porque ele depende dos momentos. O Palmeiras não tem nada para pensar, nada para trabalhar, nada para se concentrar, além do Campeonato Brasileiro. O Abel tem falado que tem gostado de ter as semanas inteiras para trabalhar, ele pode dar folga para os jogadores um dia, trabalhar os outros 4 de maneira bem forte, bem intensa. Os jogadores que não estão bem fisicamente, com algum probleminha, têm mais tempo para se recuperar, porque não existem compromissos no meio da semana. Então, o Palmeiras, eu diria que está navegando da forma ideal, assim, né? Por isso, esse tropeço no fim de semana em Bragança deve ter deixado o Abel bastante desapontado. E o Botafogo tem a questão da Libertadores. E no final de tudo, eu acho que pesa na cabeça dos dois, embora ainda esteja muito longe, e quando os técnicos falam, nós estamos pensando no próximo jogo, eles estão quase sempre falando a verdade, porque é muito trabalho para você. Não, pera só um pouquinho. No domingo eu vou esquecer um pouco o próximo domingo, eu vou pensar em algo que vai acontecer daqui 20 dias. Não tem como, não dá. É perda de tempo também. Mas tem um jogo em que o Botafogo vem ao Allianz Parque para enfrentar o Palmeiras e até 3 pontos a coisa pode mudar de uma hora para outra ao final dessa partida, né? Então não está dentro desse recorte de 5 rodadas, porque é mais para frente, mas eu acho que isso é um dos pontos decisivos do campeonato, porque muito provavelmente os times estarão muito próximos na classificação quando essa partida acontecer. Para você, Dona, sequências. Então, é muito isso, assim, na teoria... Sim, total. O Palmeiras era bem favorito contra o Red Bull. Tropeçou. É isso. O Bragantino, por exemplo, está no caminho do Botafogo. Sim. O Botafogo vai pegar, por exemplo, o Bragantino jogando fora de casa. Olhando ali os 3, né, eu acho que o Botafogo tem um caminho mais acessível, porque os 2 confrontos mais complicados serão contra equipes que estão priorizando as Copas. O Galo, tem que ver qual vai ser a situação do Galo até lá. Que tem 2 Copas, tem 2 Copas para administrar. E o Vasco, a Copa do Brasil. Acho até que o Vasco precisa também olhar para o brasileiro. Pensando até na Copa do Brasil, são 6 jogos ao todo, pegando todas as competições, que o Vasco não vence. É um clássico, enfim. O Palmeiras tem como trunfo só pensar no brasileiro, mas tem uma sequência ali também bem complicada, né? Esse jogo contra o Fortaleza é duro. E depois tem uma final de Copa do Mundo contra o Corinthians, né? O Corinthians precisa voltar a pontuar. É um jogo fora de casa, né? E é um jogo realmente encardido para o Palmeiras do Abel. Talvez com a inteligência que ele tem, vai tentar jogar a pressão para o Corinthians e em cima disso ter a tranquilidade para buscar o resultado. Mas é um cenário ali complicado, assim como o Fortaleza também tem partidas mais difíceis para se administrar. Acho que na visão de planejamento do Botafogo vai tentar esse sprint agora para não chegar com essa diferença de 3 pontos na partida do Allianz, né? Se chegar com essa diferença de 3 pontos na partida do Allianz, aí o campeonato fica mais em aberto. Torcedor do Palmeiras, o Verdão, que agora se prepara para o próximo jogo diante do Juventude e
mantém, né, pessoal, 8 jogos sem perder. Isso que é interessante, né, pessoal? Alguns antes, né? Aqueles que é contra o Palmeiras, quer ver o Palmeiras mal, né? Procura pelo em ovo aí para manchar a imagem, o mérito que vem tendo o Palmeiras, né? Mais importante que o Verdão consegue sim manter uma certa previsibilidade, né? Vamos lá, pessoal, para mais informações aqui do Palmeiras nessa terça-feira, né? Leila Pereira revela nova joia do Palmeiras com multa de 600 milhões de olho no Brasileirão e nas crias da academia. Palmeiras segue em sua busca pela liderança do Brasileirão, Betano, e apenas 3 pontos separa o Verdão do Botafogo, primeiro colocado da tabela da competição. Desta forma, Abel Ferreira prepara a equipe para retornar de forma intensa após pausa da data FIFA. A missão é complicada, já que o Botafogo se isolou como o melhor ataque aí da competição, mas o triunfo de Abel Ferreira é fazer ajuste durante pausa para equilibrar o Verdão. Isso porque justamente aí o ataque está sendo encarado com o maior problema por Abel Ferreira, né, pessoal? Sabemos que o Botafogo, né, tá em outras frentes aí, e sem dúvida alguma o Palmeiras é o time aí que vai quebrar essa expectativa e vai avançar, logo vai assumir a liderança, né, pessoal? Já treinou com Abel Ferreira, pessoal, segundo informações aqui, nesta segunda-feira veio à tona que o Palestra assinou o primeiro contrato aí de Fred Estradito, zagueiro, 17 anos, que chama a atenção por sua evolução na academia de futebol. Abre aspas. Isso foi o acontecimento aí memorável e muito gratificante aí. Assina com o clube enorme, promissor, muito amor, dedicação, trabalho, comprometimento e perseverança me fizeram prevalecer essa realização. Então eu estou muito feliz, segundo informações aqui do defensor Palmeiras aí. Assina, pessoal, o contrato é milionário. Vale destacar que o jovem já treinou justamente com o elenco profissional e está no radar da comissão técnica de Abel Ferreira para possíveis oportunidades futuras. O contrato inicial da cria é estipulado em 100 milhões, pessoal. Com multa rescisória, né? Agora retorna o retorno, né, pessoal? No caso, e o valores aqui da multa para que possa tirar o jogador é de 600 milhões. É muito dinheiro, pessoal. Já pensou? Quase meio bilhão de reais. Não, quase, é mais de que meio bilhão de reais. É muito dinheiro, né, pessoal? Pessoal, vou ficando por aqui. Não esqueça, pessoal, deixar seu like e se inscrever no canal.